Fala galera, beleza? Bem-vindo aqui para mais um vídeo de história e hoje a gente vai falar sobre Creta. Creta, a ilha do Minotauro, né? E ela é chamada de o berço dos gregos. Creta, ela é a maior ilha do mar Egeu e dizem que foi lá que surgiram os primeiros gregos, né? Então, relação de Creta, o berço dos gregos, é porque dizem que foi lá que nasceram os primeiros gregos. Ainda há poucos relatos sobre a história oficial de Creta, mas uma gama, uma variedade enorme de lendas. Por que a história oficial, professor? Bom, história oficial é aquela que usamos para contar a história, ou seja, com documentos, com fatos, com vestígios. Os historiadores, eles buscam informações sobre Creta, só podemos contar a história de Creta baseada na lenda. E lenda são outras formas de contar a história. É uma forma não oficial, mas é um jeito divertido de saber o passado. Então a gente está quase chegando em mitologia, galera. Então é bom saber o que são lendas e o que é história oficial. História oficial é aquela com documentos. E lendas é aquela que não tem como provar, beleza? Bom, história oficial. Creta foi uma civilização muito desenvolvida para a época. Ela dominou a região do Mar Egeu junto ao comércio local. Tratando de comércio, é legal ressaltar que os cretenses comercializavam até mesmo com os povos do Crescente Fértil. Então abre o mapa aí e vê aonde ficava o Crescente Fértil e aonde ficava Creta. Em Creta, havia uma monarquia. Então, como sabemos, o rei, né, que mandava na monarquia, morava onde? No palácio, né? Tá. Então, o palácio de Creta, que a gente vai chamar de Palácio de Knossos, era tão grande, mas tão grande, que além de moradia do rei, servia também de armazém. Vale ressaltar que o Palácio de Knossos, teoricamente, né, era maior que a própria cidade de Creta. Então, olha só, o palácio era tão grande, tão grande, tão grande, que embaixo dele havia uma sala onde eles guardavam os grãos, onde guardavam as coisas da agricultura. Economia. A ilha tem um solo bem fértil e bom para o plantio. Sendo assim, há uma diversificação de produtos, né, a serem trabalhados, tipo cereais, o trigo, o azeite e vinhos. Além do mais, havia um artesanato, faziam cerâmicas, tecidos e até objetos de metais. Mas por onde eles comercializavam? Pelo mar, né? Os cretenses, eles dominaram o mar antes dos gregos. Esse domínio sobre o mar é chamado de talassocracia. Então, antes dos gregos, a talassocracia pertencia a quem? Aos cretenses. E antes dos cretenses pertenciam aos fenícios. Em bom grego, talasso, mar, e cracia, poder. Bom, cultura e religião. Os cretenses, eles possuíam hieróglifos, que até hoje não foram decifrados, lembra? Em relação ao Egito, sinais. A principal figura religiosa de Creta é representada como a Grande Mãe, que ela é símbolo de fertilidade e prosperidade. Na civilização cretense, as mulheres elas poderiam assumir altos cargos políticos e administrativos. Ok? Né? E agora um jeito muito legal de se explicar a história de Creta é através da lenda. E a lenda ela se baseia muito na história do Minotauro. Beleza? Então, se a gente for falar da história do Minotauro, a gente tem que entender que na mitologia, que na lenda, tudo é possível. Então, há relações, há acontecimentos que não dá pra gente explicar, porque é mitologia, porque é lenda, porque é história contada pelo povo. A lenda do Minotauro. O Minotauro é um dos personagens mais conhecidos da mitologia grega, beleza? Segundo o mito, o Minotauro, ele era um ser com cabeça e cauda de couro. De couro? Não. Ele era um ser com cabeça e cauda de touro e corpo de homem, que habitou o labirinto na ilha de Creta. O Minotauro, ele teria nascido quando seu pai, o futuro rei de Creta,
fez um pedido ao deus dos mares, Poseidon. O pedido que o Minos fez é que ele queria ser rei de Creta, né? Poseidon disse que enviaria a Minos um touro que sairia dos mares e que esse animal deveria ser sacrificado em homenagem ao próprio Poseidon. Quando o touro surgiu dos mares, o Minos não teve coragem de sacrificar o animal, pois achou ele lindo, levou ele para casa e substituiu por um dos seus touros, esperando que Poseidon não notasse a diferença, né? Ele está tentando engambelar aí um deus grego. Porém, o Poseidon ele percebeu que fora enganado e decidiu castigar Minos. Decidiu não tirar o trono de Creta. Só que Poseidon ele fez com que a mulher de Minos se apaixonasse pelo touro, beleza? Aí dessa paixão entre a Pasífae e o touro surge um filho que é o Minotauro. Galera, não há explicação, né? A única explicação é que é uma mitologia, que é uma lenda. Então vamos entender assim. Com medo e desprezo pelo filho de sua esposa, sem coragem de matá-lo, Mino mandou construir um labirinto abaixo do seu castelo para prender. Se Minos é rei de Creta, mora no castelo de Creta, o castelo de Creta chama Castelo de Knossos, e ele mandou prender o Minotauro, que era metade homem, metade touro, embaixo do palácio de Knossos. Então a gente pode falar que o labirinto ficava onde? No palácio, né? Então ele mandou prender o labirinto, mandou prender o touro no labirinto. Beleza? Continuando. Anos depois, Minos derrotou Atena em uma guerra que lhe custou um dos seus filhos. Atenas, como vingança, ordenou que todo ano fosse enviado 7 moças e 7 rapazes atenienses para o labirinto. Após 3 anos de sacrifício, um jovem chamado Teseu decidiu enfrentar o Minotauro voluntariamente. Ao chegar ao palácio, se apaixonou por uma das filhas do rei, né? A princesa Ariadne. Então, resumindo, em uma treta entre a cidade de Creta e Atena, o rei Minos acaba matando um dos filhos da deusa. E a deusa manda todo ano para Creta 7 homens e 7 mulheres para ficar dentro do labirinto. Até então, ninguém nunca tinha conseguido sair do labirinto, pois encontravam um minotauro e o minotauro devoravam eles, né? Porque o minotauro ficava lá sem comida e quando chegava essa época do ano, ele tinha 7 homens e 7 mulheres para caçar. Porém, entra o nosso herói aí na parada, o Teseu. O Teseu ele vai voluntariamente até Creta e chegando lá ele se apaixona por quem? Pela Ariadne. Ariadne também, correspondendo à paixão do Teseu, entregou a ele uma espada mágica, né? E também um novelo de lã para ele encontrar o caminho de volta. Teseu ficou algum tempo à procura do Minotauro, pois teve de ser cauteloso para não ser pego de surpresa. Quando ele avistou o Minotauro atacando os atenienses, apunhalou-o por trás, matando-o. Após isso, o Teseu resgatou os atenienses e voltou pelo caminho do novelo de lã para encontrar a sua amada Ariadne. O Minotauro ele é uma das figuras mitológicas mais conhecidas, né? E foi contada de gerações em gerações para assustar as crianças gregas que não queriam obedecer os gregos. Bom, vamos fazer uma comparação aqui rapidinho e a gente já encerra. Relação entre história e lenda. A existência de um rei, tanto na história oficial como na lenda. A dominação de Creta nas regiões do Mar Egeu. E a relação entre Creta e gregos, beleza?
Então, galera, essa é a nossa aula de hoje. A gente está falando um pouquinho sobre Creta, sobre história oficial e lenda, e falamos sobre o Minotauro. Lembrando sempre que mitologia e lenda vão acontecer coisas que não há explicação. Não há explicação humana e nem científica, beleza? Cabe a nós nos divertirmos com ela. Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.